que assim, ó, o cara, ele imagina que ele pode sair da cela, mas talvez ele saia também, porque daí tem um lance do ocultismo. Então pode ser que ele esteja ali, mas não. Viajante de Cinza, de Carlos Trio e Alberto Breccia. Mais um lançamento de Breccia no Brasil, pela editora Comic Zone. Esse aqui é um trabalho do Breccia muito menos comentado que todos esses que estão saindo no Brasil e alguns outros que ainda vão sair, né? Tá anunciado aí o lançamento de Perramos, também pela editora Figura. Deixa eu mostrar um pouco da arte aqui para vocês. Esse aqui é considerado um trabalho menor. O Breccia e o Trio ainda estavam meio que se conhecendo, né? Ou seja, pegando ritmo juntos. Nas obras teóricas, obras que analisam a obra do Breccia, há poucos comentários sobre o Viajante de Cinza. Boa parte desses materiais que têm saído no Brasil, eu já tenho eles, ou já li eles, até mesmo pela internet e tal. E o Viajante de Cinza eu não conhecia, tive contato pela primeira vez. E digo uma coisa, não sei por que isso era considerado uma obra menor, por que continua sendo considerado uma obra menor. É muito bom, sacou? É muito bom. Então vamos lá. Sobre o que é Viajante de Cinza? Viajante de Cinza é sobre esse carinha aqui que vocês estão vendo, que é o Cornelius Dark. E ele está preso há uma cacetada de tempo, agora não sei mais se chega a dizer aqui exatamente quanto tempo ele está preso, acho que não. E ele vai parar na solitária, ele seguido vai parar na solitária porque ele está tentando fugir direto da prisão. E aí o pessoal até comenta entre os presos, parece que ele já estava louco e tal, então já tem todo um... A gente já tem uma introdução sobre ele do tipo que ele pode ser um cara louco ou genial. E aí quando ele vai parar na solitária, ele tem um método de fugir da solitária, mas esse método é uma fuga que ele não consegue fazer pelo corpo dele, ele foge pela mente. E essa fuga, portanto, se dá quando ele consegue, a partir do momento em que ele concentra um objeto na mente dele, e ele vai parar num outro espaço-tempo. Ora, é óbvio que a gente pode pensar isso como simplesmente ele fabulando, ele ficcionalizando o tempo dele, até para não enlouquecer, porque ele fica, né, mais de mês ali naquele lugar fechado, naquele cubículo sem luz, sem dia, sem noite, sem contato com ninguém. Mas também pode ser que ele encontrou realmente ali uma maneira mística, uma fenda no espaço-tempo para fazer isso. E pode ser, tem uma terceira explicação, que eu acho que é a mais interessante, é que as duas coisas são a mesma coisa, ou seja, a imaginação é essa fenda no espaço-tempo. A imaginação é aquilo que realmente nos faz atingir outras dimensões. Fazendo um paralelo aqui que não tem nada a ver, mas que eu acho muito legal, é quando na história do Batman, do Grant Morrison, aparece o Batmirim pro Batman e o Batman pergunta pro Batmirim assim, você existe ou você é produto da minha imaginação? E aí o Batmirim responde para ele, nossa, que pergunta idiota, porque a quinta dimensão é a imaginação. Eu acho que é mais ou menos a mesma jogada aqui. Tanto que o começo, quando a gente, na primeira história, quando Cornelius Dark ele consegue fugir, né, da solitária, ele foca numa árvore. E aqui o Breccia, de uma maneira muito elegante, muito sutil, brincando com as relações de figura-fundo, ele mostra a tal da árvore, como vocês podem ver aqui, ó. Só que a árvore ao mesmo tempo parece uma fissura na parede. Olha que legal isso aqui, entende? Ó, aqui no primeiro momento o fundo é preto, depois fica branco, então parece que na verdade ele está fissurando a parede da solitária. E aí depois fica mais claro que é uma árvore. E o que eu acho fascinante são só 6 episódios, as aventuras do Viajante de Cinza, né? Ele sempre vai parar em lugares, como ele vai parar na China, da dinastia Ming repelindo Kublai Khan, ele vai encontrar com Van Gogh, ele vai parar na França revolucionária, ele vai parar nos Estados Unidos da Guerra Civil. Então ele sempre vai estar em episódios que estão envolvidos ou com conflitos, ou episódios que às vezes são histórias mais singelas, como ele vai parar ali com uma prostituta que está sendo enganada, então estão ligados também com desilusão, com desencanto, com falta de perspectiva, mas também uma busca um tanto, ainda que desalentada, por esperança. Não dá para não tirar do contexto de quando esse quadrinho foi feito, né? Estava num período, aqui na América Latina, e sobretudo a Argentina, né, num período ditatorial,
medonho, medonho. E que não havia essa perspectiva também por parte dos autores, né? As pessoas que são mais velhas vão lembrar, era um período em que você olhava para os lados e você dizia, olha, vai melhorar de que jeito, né? Assim, tu olha para os países vizinhos, até mesmo no Chile, onde houve a eleição de um presidente que não era aliado com o regime, o cara foi tirado por um golpe. Então, assim, né, o caso do Allende. Então, você dizia assim, não tem muito, não vai nada mudar, as coisas estão desse jeito, esses caras que estão no poder, esses generais são cruéis, são monstruosos, se tiver qualquer coisa que se opõe a eles, eles caem em cima, ferrou, não vai ter uma abertura, não vai ter uma mudança. Então, estar na solitária, estar enclausurado, fechado, não é simplesmente a história de um carinha numa prisão. É mais sobre um estado de espírito de um cidadão latino-americano. E é sobre isso, acima de tudo, que Cornelius Dark, a história dele, é sobre alguém que, olha, é isso que me sobrou, é um lugar apertado, confinado, escuro, rondado de guardas. Não é à toa que o Brecht desenha os guardas de uma maneira desumanizada, tirando um guarda, tem um guarda só que é gentil para ele, que às vezes leva livros, mas de resto os guardas são mostrados de maneira desumanizada e multiplicados, né? Então aquelas brincadeiras de repetição que o Brecht está acostumado a fazer, aqui a gente vê isso, como nesse quadro aqui, por exemplo, ó. E esse jogo também com as celas atrás, né, as sombras das celas, sempre de maneira atravessada. A última página que fecha esse quadrinho, mesma coisa, né? Aqui você percebe também, inclusive, como o Frank Miller, com seu Sin City, bebeu nisso aqui, né? Quer dizer, a gente supõe, né? Eu não sei exatamente se o Frank Miller leu Viajante de Cinza, mas olha, é difícil imaginar que não, né? E aí vem a contemporaneidade desse quadrinho, porque nós vivemos também numa época de clausura, né? Não é exatamente como era daquele momento, mas é também uma época de falta de perspectivas. Nós vivemos outras faltas de perspectivas, né? É difícil imaginar o futuro no momento em que nós estamos, né? Seja por questão política, seja por uma questão ambiental, né? Eu acho que se você acha que a pandemia é a pior coisa que aconteceu ou que vai acontecer, eu tenho más notícias para você. Então, assim, o futuro é complicado, o futuro é duro e por todos os lugares que você olha, você não vê assim grandes saídas. As paredes da prisão vão nos apertando, o espaço vai se fechando e a imaginação se torna, portanto, a nossa grande arma, inclusive para mudando o passado ou mudando a concepção que a gente tem do passado, como Cornelius Dark faz, ou seja, intervindo no passado ou intervindo numa perspectiva de passado, quem sabe a gente possa mudar o nosso futuro. Contudo, não é isso que a gente vê aqui. O Cornelius Dark volta para o presente e ele continua na cela. Por mais que ele esteja indo lá, voltando, o presente continua sombrio, continua o presente da prisão. E é nesse sentido que eu falo, cadê o final de Viajante de Cinza? É essa falta de final, é essa falta de perspectiva, é como se a gente tivesse a necessidade de um último episódio que dissesse essas viagens, alguma coisa fizeram de diferença. Seria muito bacana que essa história tivesse uma conclusão, até mesmo para nos tirar esse aperto no peito que ela traz. Mas eu não estou dizendo isso que ela é pior ou a história perde em não ter essa conclusão. Ela é excelente por não ter. Estou dizendo mais como um alívio. Talvez nós, leitores e pessoas, sofreríamos menos se o Viajante de Cinza nos dissesse no final, olha, tem uma saída, mas não é isso que ele nos fala. E sobre a arte do Brecht, para falar aqui muito rapidamente, até porque eu já fiz vários vídeos comentando, o que vale muito a pena vocês observarem no Viajante de Cinza é que aqui o Brecht começa a entrar na sua fase grotesca. Ou seja, os rostos vão ficando cada vez mais goiescos, né? A referência que ele tem muito no Goya também. Então vocês começam a ver essas pessoas com rostos deformados, um tanto bizarros, mas muito expressivos, né? E isso é muito bacana no Brecht. Outra coisa que ele começa a ficar cada vez mais ousado é brincar com as repetições, que até já mostrei aqui para vocês, com sequências de quadros que são muito cinematográficas, né? Aqui, por exemplo, essa discussão aqui entre os dois personagens ali da Guerra Civil. Então, assim, quem tem repertório, conhece, por exemplo, Sergei Eisenstein do cinema, se vocês quiserem uma definição do que o Brecht faz aqui, ele está fazendo Goya com Eisenstein.
Não esqueçam, domingo tem a live, às 7h30 vai começar a nossa live beneficente, vão ter convidados, vai ter muita coisa legal. Fiquem espertos aqui no canal que vai ter divulgação. Então é isso, pessoal, fica a minha sugestão de Viajante de Cinza, era um trabalho que eu não conhecia e eu adorei mesmo. É isso, segue a gente aqui, se inscreve, compartilha que ajuda muito e também segue lá no Instagram @criançasarjeta. Valeu!